Olá! O presente trabalho tem como tema a psicologia do marketing aplicada às relações de consumo e será apresentado por Alice Karen Oliveira, Bianca Ribeiro, Carla Ribeiro e Jéssica Lamoglia. Para contextualizar o tema, é necessário falar sobre o comportamento do consumidor, que, de acordo com Kotler, trata-se de estudar como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos para satisfazer as suas necessidades e aos seus desejos. Dessa forma, é possível convencer e conquistar cada vez mais clientes. O marketing utiliza as ferramentas psicológicas aplicadas nas relações de consumo para obter um maior número de vendas e, consequentemente, mais lucro. A respeito da introdução, seu objetivo principal é expor as formas como o marketing utiliza da psicologia para influenciar o consumo dos indivíduos e busca compreender o porquê dessa forma ser tão eficiente. Dentre os objetivos específicos estão a analisar cada ferramenta e entender como o despertamento de interesse acontece. E esse tema é extremamente importante para manter os consumidores cientes sobre uma provável manipulação e os malefícios que podem ocorrer. Boa tarde. Vou falar inicialmente sobre o método de pesquisa deste trabalho. O mesmo é de natureza aplicada, tendo em vista que foi feito um aprofundamento sobre o assunto que se diz respeito à psicologia no marketing, procurando dessa forma compreender a influência que propagandas podem causar em indivíduos. Já sobre o propósito, o mesmo é exploratório, pois, como dito anteriormente, houve um aprofundamento no tema estudado, e tal aprofundamento está diretamente ligado ao método exploratório. Já o modo explicativo se dá pelo fato de que foram feitas pesquisas a fim de levantar a razão pela qual tal intervenção psicológica por meio de propagandas e afins ocorre. Sua abordagem é qualitativa porque foi realizada uma coleta de dados e, por meio da mesma, uma compreensão sobre comportamentos, opiniões e sentimentos. Tudo isso ligado ao assunto em questão. Por fim, foi realizado um questionário online estruturado a fim de obter conhecimento sobre a opinião e a forma como ocorre o comportamento dos consumidores diante da influência supracitada e também duas entrevistas, uma com profissional de marketing e outra com psicólogo, a fim de compreender o ponto de vista de ambas as áreas em relação ao tema do trabalho, já que foram duas áreas muito estudadas e cruciais para o entendimento do tema. Olá, boa tarde. Irei falar agora do nosso referencial teórico, começando pela definição da psicologia segundo Wilfred Hunt, que diz que ela é a área da ciência que estuda a mente e o comportamento humano e como os processos cognitivos, inconscientes ou conscientes, influenciam na tomada de decisão individual do ser, o que torna a psicologia uma ferramenta importante para o marketing, tal que a mesma influencia não só no comportamento do consumidor e no seu estudo, tanto como na influência na decisão de compra, uma vez inclusa em algum meio de propaganda. Toda decisão de compra vem de alguma influência, externa ou interna. Afirmando isso, Batista diz que decisões em geral são frutos de influências, sejam elas conscientes ou inconscientes, intencionais ou não. Todavia, o uso abusivo dessa psicologia pode acarretar diversos problemas para os consumidores, além de outros tipos de abuso dentro da publicidade. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro diz que é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incide a violência, explore o medo, a superstição e desrespeita valores ambientais. Alguns dos riscos talvez mais evidentes dentro da sociedade são os transtornos psicológicos, como a doença da oniomania, que é a compulsão por gastar e adquirir bens desnecessários. Além de que, por uma pesquisa realizada pela OMS em 2017, afirmando que 320 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno depressivo, tendo este número aumentado 18,4% entre 2005 e 2015. Pode citar também o risco que a publicidade abusiva pode acarretar para o meio ambiente, uma vez que o consumo em excesso traz o aumento do lixo não reciclável
e também tem-se o aumento do corte de árvores para a produção de produtos. Os resíduos sólidos provocam poluições tanto no solo e nas águas, como também poluições visuais e sonoras, sendo elas de maior risco, uma vez que não são tão perceptíveis. Dentre os prejuízos causados na sociedade expostas à contínua poluição, tem-se negativos efeitos psicológicos, como distúrbios neurovegetativos, irritabilidade, instabilidade emocional, redução da libido, sonolência e insônia, entre muitos outros. Esses efeitos contribuem para o aumento significativo do número de acidentes de consultas médicas e de faltas no trabalho. Algumas empresas e marcas, para evitar esse impacto, investem na propaganda verde, que seria, por exemplo, o uso de produtos ecologicamente corretos, além de se fazer propagandas que incentivem o cuidado com o meio ambiente. Começando agora a falar da parte de resultados e discussão do nosso trabalho, iniciando pelo nosso questionário, que foi realizado pela plataforma Questionários Google, do dia 6 até o dia 12 de outubro. Ele é voltado para ambos os gêneros entre idade de 15 e 50 anos. No nosso questionário, conseguimos obter 70 respostas. Aqui temos um gráfico que indica que das 70 pessoas que responderam o questionário, 64 indivíduos se sentem influenciadas pelas propagandas de alguma marca e de maneiras variadas, como a cor, o cheiro, a embalagem e muito mais. Como também alguns deles consideram essa influência moderado, que basicamente essa é a função das propagandas. Com a definição de Kotler e Geller, a propaganda é como qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado. Os anúncios são uma maneira lucrativa de disseminar mensagens, seja para desenvolver uma preferência de marca ou seja para instruir as pessoas. Portanto, o arco da propaganda vem desde então atuando em base aos seus objetivos supracitados, o que é de suma importância na decisão de compra dos consumidores. Uma proposta de intervenção para o futuro seria uma criação de instituições que fiscalizassem de maneira severa todas as propagandas, para dessa forma ter um controle melhor do quão abusiva ela pode ser. Tendo em vista que 68 dos 70 entrevistados consentem que o consumo excessivo de produtos e serviços prejudica o meio ambiente. Portanto, as pessoas possuem noção sobre este fator negativo. Dunlap e Jones falam que a consciência ambiental pode resultar no comportamento dos indivíduos. As atitudes de preocupação em relação à proteção ao meio ambiente e o comportamento pró-ambiente caracterizam a consciência ecológica e levam o indivíduo a adotar atitudes e comportamentos de caráter sustentável. Sendo assim, uma solução sobre o assunto apontado seria uma maior divulgação de informações sobre a forma que afeta diretamente a natureza, a fim de fazer com que a população tenha conhecimentos aprofundados sobre o assunto e, dessa maneira, trazer atitudes mais cuidadosas. Para se reduzir a poluição e outros impactos ambientais, com a disposição de diminuir a frequência de consumo, foi eleito em primeiro as embalagens e materiais descartáveis e segundo o consumo de comida industrializada. Tony Lawrence Mathieu afirma a ideia dizendo que a redução de consumo não se caracteriza como alternativa principal, mas sim essa caracteriza-se pela mudança do que se consome, cuja preferência são produtos considerados menos prejudiciais ao ambiente. As empresas poderiam apostar em produtos ecologicamente corretos e disponibilizar mais locais de descarte de produtos não recicláveis, além de acrescentar mais campanhas de doação de produtos como roupas, alimentos e eletrodomésticos. A entrevista com o psicólogo foi executada no dia 2 de novembro e com o profissional de marketing no dia 23 de outubro. Realizamos as entrevistas com as plataformas Google Meet e WhatsApp. Ainda sobre resultados e discussão, agora falando sobre frases que foram marcantes durante as entrevistas com os profissionais. Primeiramente, temos a resposta do profissional de marketing quando questionado sobre a psicologia das cores no marketing. E o mesmo confirma a ideia apresentada no estudo de que a psicologia das cores é uma das principais ferramentas utilizadas pelo marketing. Já na resposta com o psicólogo, quando questionado sobre
os aspectos psicológicos presentes no marketing em relação à hora da compra, o mesmo diz que tais aspectos estão presentes na hora de passar necessidade ao público de se tornar parte de algo, além da experiência que o consumidor terá ao realizar uma compra, que influencia muito no final das contas. O exemplo que foi dado pelo profissional durante a entrevista foi sobre a marca Apple, que o valor pago nos produtos se diz respeito muitas vezes ao status social que o mesmo proporciona, ou a sensação de fazer parte de um grupo, já que grande parte da população possui produtos. Por fim, sobre as considerações finais, se pode dizer primeiramente que o objetivo principal do estudo foi concluído com sucesso, ao termos absorvido conhecimentos sobre o assunto do trabalho e compreender melhor o que é feito, além de sua real importância e levantar informações que foram cruciais para tal entendimento. Além também de ser possível analisar a partir de que ponto a psicologia no marketing pode se tornar maléfica. Além disso, conclui-se que, ao analisar os resultados obtidos através do questionário online, que as pessoas têm consciência sobre o assunto de serem influenciadas por meio de propagandas, ao comprarem algo que realmente não necessitam, porém que despertam o desejo por meio de tal influência. Porém, a manipulação prevalece, já que os mesmos não sabem como reagir diante dessa situação. E ainda, ao analisar as respostas dos profissionais entrevistados, se pode concluir que os mesmos confirmam o que se é apresentado durante o estudo. Por fim, tal trabalho será importante para estudos futuros no que se diz respeito aos resultados obtidos através de entrevistas e questionários. Além também de ser importante por meio das questões que foram abordadas durante o estudo, tal como saúde mental, consumo excessivo, questões ambientais. Tudo isso são temas que são importantes de serem estudados e aprofundados para compreender melhor a sociedade em que vivemos, assim como não são temas que são muito aprofundados e estudados nos dias de hoje. Aqui estão as referências e esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado pela atenção.